Agora aqui. Tá, vamos lá. Boa sorte, A Carlos. partir de agora, então, 10 minutinhos, tá? Eu te aviso quando estiver acabando. Uns 2 minutinhos antes eu te dou um toque, tá bom? Tá, ok. Boa sorte. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Aos mestres aí, Vanderlei, Amaro, Verônica, especialista Edson. Eu vou falar um pouco aí das demonstrações contábeis nas empresas optantes pelo Simples Nacional. Meu nome é Carlos Eduardo Faria Santana, pelo curso de Ciências Contábeis. O meu orientador aí foi o Marcelo Almeida aí, né? Para fazer esse TCC. O assunto central aí, como vocês podem ver, é a demonstração contábil nas empresas optantes pelo Simples Nacional. O objetivo maior é entender a importância deles, né, das demonstrações para essas empresas. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura qualitativa e descritiva, né, utilizando como base aí o Sebrae, o Portal Contábil, que é um portal muito bom que eu utilizo no meu dia a dia, e as leis federais aí da Receita Federal, que regem alguns regimes tributários, tá? A primeira parte que eu analisei foi as demonstrações contábeis, nas quais eu citei algumas importantes, que é o balancete de verificação, o DRE e o balanço patrimonial. Claro que tem outras também que são importantes, como o DFC, a DMPL, mas eu não citei elas a fundo nesse trabalho. O balancete de verificação ele é mais utilizado mensalmente, né, como se fosse uma base do balanço patrimonial do mês, porque o balanço patrimonial a gente faz anualmente, né? O DRE é a demonstração do resultado do exercício. O próprio nome já diz, ele demonstra se você teve resultado positivo no caso lucro ou negativo no caso prejuízo. E o balanço patrimonial que vai estar registrando todas as operações da empresa ali, né? Operacionais, financeiras, investimentos, etc. Vou falar um pouco sobre os regimes tributários, né? Eu mencionei no nosso trabalho o Simples Nacional. Ele é regido pela Lei Complementar 123 de 2006. As regras gerais deles é baseada mais ou menos em a gente verificar se a empresa não está, a atividade da empresa não está impeditiva ao Simples Nacional, né? Existem algumas empresas que são impeditivas. Tem que respeitar o limite de faturamento de até 4 milhões e 800 até 2020, né? Não sei se 2021 isso possa mudar. E é composto por 2 ou mais sócios sempre, né? Não sempre, né? É composto por 1 ou mais sócios, perdão. E caso um dos sócios tenha acima de 10% numa empresa que não é optante pelo Simples Nacional, essa empresa é desenquadrada do Simples Nacional, né? Aí a gente tem os anexos do Simples Nacional que vai determinar a tributação. O anexo 1 que pega a área do pessoal de comércio, que varia de 4% a 19% de alíquota, né, de imposto sobre o que foi faturado. O anexo 2 que mexe com a parte de indústrias, né, que também a sua alíquota varia de 4,5% a 30%. O anexo 3 que é voltado para os serviços em gerais, e ele varia de 6% a 33%. Temos o anexo 4, que é alguns serviços específicos, tais como obra de construção civil, que mais que posso citar aqui? Advogados, médicos e por aí vai. A alíquota varia de 4,5% a 33%. O INSS ele é recolhido à parte, porque ele não entra no Simples Nacional nesse anexo 4. E aí a gente tem o anexo 5, que são as outras empresas específicas, na qual podem ser tributadas também pelo anexo 3, desde que o fator R dele, que significa o quê? A receita bruta dos últimos 12 meses, a receita da folha de pagamento dele for 28% ou maior sobre o valor da receita bruta dos últimos 12%, ele tributa pelo anexo 3 também, tá? Mas, caso contrário, ele tributa pelo anexo 5 de 15,5% a 30,5%. Eu citei também no meu trabalho o regime de tributação lucro presumido.
no qual a tributação é bem diferente do Simples Nacional, ali que é um pouco maior, os impostos são separados, coisa que no Simples Nacional é um documento só unificando todos os impostos, né? PIS, COFINS, RPJ, Contribuição Social, INSS, ISS, ou ICMS, ou IPI, né? Vai depender do ramo de atividade da empresa. Já nas empresas de lucro presumido, esses impostos são todos separados e cada um tem a sua alíquota, né? O PIS no lucro presumido é 0,65%, o COFINS é 3%, e são regidos pela Lei 10.637 de 2002 por PIS e a 10.833 de 2002 por COFINS. Que mais? O lucro presumido ele também tem o ISS, que é por fora, que seria de 2% a 5%, dependendo aí do município. O IRPJ, a contribuição, ele já vem sobre um cálculo em cima da presunção e vai variar conforme o ramo de atividade da empresa. Se for comércio, a gente aplica uma alíquota de 8% de presunção sobre o trimestre, depois aplica as alíquotas do IR de 15% e 9% de CSLL. Agora eu vou falar um pouco também do regime tributário do lucro real. Ele é bem parecido com o lucro presumido nas questões de impostos, né, serem cada um cobrado separadamente, em vez de um documento arrecadado unificado como simples. A alíquota do PIS é 1,65, do COFINS é 7,60. Só que nas operações, nas receitas operacionais, a gente consegue deduzir como crédito todas as entradas ali, todas as despesas, todos os custos operacionais para poder reduzir o valor do PIS e COFINS nas mesmas alíquotas, né? Então a gente tem o débito e o crédito e o valor a pagar no final. Já o IRPJ, contribuição social, diferente do lucro presumido, o nome próprio já diz, né? Ele vai ser sobre o lucro real, ou seja, tem que fazer a apuração do DRE para poder descobrir o valor do imposto, o valor do lucro da empresa, né? E é isso. Falei também sobre as importâncias das demonstrações contábeis, né? Para empresas operadas pelo Simples, porque, conforme mencionei no trabalho, o Júnior, ele menciona que, conforme a Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 26º do parágrafo 2º, as empresas operadas pelos Simples Nacionais, as empresas operadas pelos Simples Nacionais, elas estão dispensadas desde que ela apurem o livro caixa. Porém, no Código Civil, no artigo 1179, as organizações jurídicas estão obrigadas à escrituração contábil aí, né? Para concluir, as importâncias das demonstrações contábeis aí, após analisar tudo isso, é que após o empresário ter ciência dessas demonstrações e dos regimes tributários, ele vai ter maior controle operacionais e internos, inclusive, né? Vai facilitar a tomada de decisões dele. Ele vai ter uma gama de tributação no qual ele vai poder optar no que caber à empresa dele, for mais vantajoso, né? No que vai dar espaço aí à contabilidade consultiva, que tem vindo forte no mercado hoje. E algumas empresas não fazem, porque a maioria quer falar, não, eu vou pagar o contador só para ele atender o fisco, tá tudo certo. E a ideia do meu trabalho é inverter esse pensamento, inclusive, mais para frente, quando eu tiver o meu escritório, essa vai ser a maior ideia também, que é a contabilidade consultiva, né? Então, eu acho que quando as empresas do Simples Nacional têm o conhecimento completo aí dessas demonstrações contábeis e dos regimes tributários, fica mais fácil a gente dar a contabilidade consultiva para a gente poder analisar o balanço, o DRE, o DFC, o balancete mensalmente, né? E é isso. O meu trabalho teve como objetivo isso, e ele abre portas aí para um trabalho que seria o planejamento tributário, que é algo muito importante também para todas as empresas. É uma porta que eu deixo aberta aí para os próximos alunos poder fazer o estudo sobre planejamento tributário, que é muito importante. Bom, enfim, é isso. Queria agradecer a todos, inclusive a minha família,
Agradecer o Amaro, que é um grande coordenador, o Edson também, que é um grande coordenador e um grande professor. Vanderlei, um excelente professor aí que tem tudo na ponta da língua, e a Verônica, que faz esse trabalho maravilhoso de TCC aí com a gente. Obrigado, pessoal. Perfeito, Carlos. Maravilha, maravilha. Um excelente... Desculpem o barulho, mas não tem jeito, né? É um excelente trabalho, né? Um trabalho aí que enaltece dentro da área de contábeis. E como você falou, né? Você fez uma provocação para os próximos que possam vir trazer também uma outra continuidade, né? Só um minutinho, pessoal. Peraí, só um minutinho. Ai, ai. Tá passando avião dentro da casa dele. Ele fica na esquina da Anhanguera aí, ó. Não dá certo. Tá vendo? Cara, é que os caras passam com os carros assim que, pelo amor de Deus, dá até raiva. Você tem que entrar e ir pra dentro da universidade, você tá aí na esquina do lado de fora. É que eu tô na esquina e ainda em pleno dia, né? Pleno dia. Mas é isso aí, Carlos. Gostei muito do seu trabalho, muito bem pontuado, muito bem conceituado. Digo que valeu a pena algumas coisas que você foi perguntando aí, eu fui contextualizando, fui colocando para você e tudo mais, né? Porém, agora eu vou deixar aberto a banca, né, junto com o professor Vanderlei, o professor Edson e a professora Verônica, para eles fazerem as considerações, tá bom? Com certeza. Verônica? A Verônica vai falar. Vanderlei. Vai, Vandeco. Pode ser você, começa com você, depois eu faço no final as considerações. Tá. Carlos, primeiramente aí, tá, parabéns, né, pelo trabalho aí que você elaborou, né, demonstrou aí ter bastante conhecimento do assunto, né, buscou bastante informações em relação ao Simples Nacional. Eu queria fazer aqui uma pergunta, que é o seguinte: é possível obter sucesso sem acesso às demonstrações contábeis, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional? Na prática... O autor dessa pergunta é o Carlos Eduardo Santana. Você conhece ele? Tá certo. Na prática, no dia a dia que eu vejo, teoricamente sim, mas não, perdão. Algumas empresas sim têm sucesso, mas eu acredito que sem as demonstrações contábeis não é mais difícil o sucesso. Ele é projetado muito para o declínio aí, se você não tiver o conhecimento do que acontece nas nossas empresas perante as demonstrações contábeis e com a contabilidade consultiva aí do contador, né? Tá. E outra coisa, você trouxe a questão da legislação em relação aí ao Simples Nacional, do balanço e DRE, mas a minha pergunta para você é o seguinte: precisa ter o balanço e DRE ou não precisa ter balanço e DRE? Simples Nacional. Obrigatoriamente pela Receita Federal, não, mas eu acho que toda empresa deveria fazer. Tá. E se a empresa for autuada pela Receita Federal? Como é que ela vai demonstrar qual foi o lucro, principalmente quando teve distribuição de lucro para os sócios? Como é que ela demonstra esse lucro? Exatamente. Para o Simples Nacional, ele vai estar no DEFIS e, lógico, com o livro caixa você consegue fazer a DEFIS, mas fica bem mais perfeito com as demonstrações contábeis apuradas direitinho. Tá. E mais uma outra pergunta, aproveitando aí, até como reflexão da nossa profissão, né? Uhum. Até que a gente sabe que a maioria, né, hoje das empresas estão no Simples Nacional, né? Uma grande quantidade aí, né? E aí nós sabemos também que tem muitas empresas que realmente, né, tem uma quantidade aí considerável de empresas que realmente não tem o balanço, a DRE feita aí como deveria. Você acha que existe culpa de nós, contadores, sobre essa situação? E se sim ou se não, como é que muda como que nós podemos mudar esse quadro? Tá. Eu acho que... Perdão, repete a pergunta que eu me foquei numa coisa só.
Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem muitas empresas que hoje são Simples Nacional, e dentro desse universo nós também sabemos, né, que infelizmente existem muitas empresas que estão no Simples Nacional e realmente não fazem esse balanço, não fazem o balanço ADRE como deveria, né? Você ter todo o final de exercício lá, nós estamos terminando agora 2020, né, em dezembro, né? Você ter aí essas peças contábeis do ano, né? Do exercício. Seria culpa do contador ou parte Aí a pergunta fazer uma reflexão da profissão, né, do contábil. Até que ponto, né, os profissionais da contabilidade têm alguma culpa para esse cenário ou não tem culpa, né? Até aproveitando também, além das suas pesquisas, né, a sua vivência prática, né? Como a gente sabe, você já trabalha há muitos anos, né, já trabalhou em escritórios contábeis, né? E o que você entende sobre isso? Eu diria que a culpa aí é 60% contador, 40% o empresário, né? Porque por mais que o empresário fale, não, só quero que você mande imposto, tudo bem, alguns contadores, ou posso dizer até os contabilistas, se acomodaram nessa parte, porque o contabilista, até um certo período, não podia assinar auditoria e perícia contábil. Então, ele um pouco se importava com as demonstrações de balanço, DRE, porque, teoricamente, é dispensado pela lei complementar que eu mencionei, né? Mas também tem que partir do interesse do empresário querer também. Eu acho que a solução por parte dos contadores para melhorar esse cenário é a gente fazer o que está acontecendo, não devido à pandemia, mas que vem acontecendo nos últimos anos, que é aquela contabilidade, como é que eu posso dizer? A contabilidade automática, digamos assim. A gente tem um sistema contábil e o empresário vai ter um sistema de gestão financeira aí contábil, no qual a gente pode parametrizar para ele as contas contábeis a cada lançamento que ele faz, deixar um parâmetro para quando ele fazer um lançamento, aquilo já está contabilmente escriturado, e a partir do momento que eu importar para o meu sistema e gerar o relatório, eu consigo debater com ele e atingir aí a contabilidade construtiva, para gerar o interesse no empresário também, para depois facilitar aí os controles de operações e controles internos, tomar as decisões e as tributações, como foi mencionado antes. Ok, né? Ok, obrigado aí pelas respostas e até respondendo a pergunta que você mesmo colocou lá, né, na reflexão do seu trabalho, né? A pergunta que eu fiz aqui, a primeira pergunta foi você mesmo que colocou no seu trabalho, que eu li lá. Na verdade, assim, né? Como resposta, é impossível que você consiga ter sucesso sem você conseguir ter essas demonstrações contábeis. Até porque no seu trabalho você trouxe também a questão do regimes tributários, né, lucro real, lucro presumido, ou seja, já trazendo um aperitivo para um planejamento tributário, né? E como é que você vai fazer planejamento tributário se você não consegue mensurar as receitas, todos os gastos, enfim, para saber aonde que você vai conseguir aumentar o seu lucro, né? E a gente sabe, tem duas formas de aumentar o lucro, né? Uma com aumento de vendas, né? E principalmente com a redução de gastos da empresa, né? E a redução na carga tributária, de uma forma legal, né? Que o planejamento tributário possibilita, vai fazer com que a empresa tenha mais sucesso, né? Mas legal, obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Só fazer a última pergunta, você fez o exame do CRC esse semestre? Fiz o primeiro semestre de 2020 e já passei, graças a Deus. Já para aprovado? Então, aproveito para dar parabéns também aí pela aprovação aí no exame de suficiência. Bem, vamos lá. O Vanderlei fez todas as questões possíveis e imagináveis e agradeço, inclusive, porque me poupou o trabalho, né? Mas eu tenho uma questãozinha, tá? Você falou de planejamento tributário e eu tenho uma reflexão aqui. É possível fazer uma cisão de uma grande empresa para utilizá-la, para utilizar essa cisão para fins de planejamento tributário? Eu acredito que sim. Eu faço pequenas empresas e aí eu tributariamente vou ter vantagens tributárias. É possível ou não?
acredito que sim, mas não sei se a questão da cisão em si não vai atrapalhar financeiramente. Né? Uma cisão aí você tem rompimentos de contratos, rompimentos de contratos CLT e impostos a pagar e tudo mais, né? Então, eu acredito que tem que avaliar bem a questão para poder ver se vale a pena mesmo. Então, na realidade, Carlos, a cisão ela não pode ser feita para fins tributários, apenas econômicos, tá? É por isso que você falou tanto de planejamento tributário, e tem um aluno meu que... Eu levo para essa questão, tipo, para fins... como é que você mencionou, perdão? Econômicos. Você mencionou agora? Fins econômicos, mas indiretamente ele acaba fazendo isso para tributária, né? Aquela famosa... se for que você fez para fins tributários, é revertido e você leva a multa, tá? Por isso que eu falei da cisão, porque um aluno chegou para mim e falou assim, professor, vou fazer uma cisão para fins tributários. Você não pode. É verdade. Não. Se for pego, vai dar problema. Tá bom? É que na prática que a gente tem por aí, a gente vê algumas coisas relacionadas, então a gente menciona um pouco na resposta, mas fica a gente sabe que a gente tem uma ferramenta para o bem e para o mal, né, Carlos? Entretanto, né, eu sempre utilizei ela para o bem, né, e é uma questão de opção. É opção. O risco é do empresário, o risco é do contador, né? Entendeu? É por isso que eu fiz essa questão, porque eu peguei um aluno lá que chegou, professor, você está falando aí de cisão, eu tive uma ideia, eu vou fazer cisão para fins tributários. Eu disse, não pode. Você pode até fazer, mas se o fisco pegar, vai ser revertida a cisão. Tchau e benção. Com certeza. Parabéns, Carlos. Obrigado. Sucesso para você, viu? Para nós Obrigado todos. pelas palavras aí, viu? Parabéns, Carlos, pela apresentação. Só tem, acho que os professores já fizeram considerações aí super importantes, né, do conteúdo do trabalho. Só referente à estrutura, né, eu achei, como você mesmo falou, você quis falar de muita coisa, né, e aí os subtítulos ficaram muito picados, assim, né, e eles não ficaram tão extensos, ficaram, né, não sei se havia tanta necessidade de picotar tanto, acho que você teve aí uma dificuldade para delimitar mesmo seu objeto de estudo, né. E aí eu senti uma outra questão que eu acho que seria importante, depois você dar uma observada, senti falta de referenciais bibliográficos, livros, né? Você traz aí leis, você traz aí muitos sites, né? Mas acho que da importância de ter um embasamento aí, né? Em algum teórico da área da contabilidade, acho que seria importante, né? Se toda vez que a gente faz um trabalho acadêmico, né? Mesmo que não tenha livros, a gente procura aí as pesquisas mais recentes, né, nos bancos de teses e dissertações, então, essas são as minhas recomendações aí, até pensando num trabalho acadêmico, se você quiser publicar, participar de congressos, ou continuar os seus estudos, observar aí, né, eu sei que a pandemia dificulta um pouco o acesso aos livros, mas acho que existem outras possibilidades aí também para enriquecer o seu trabalho com outras referências bibliográficas também. Bom, mas de resto, parabéns. Perfeito, obrigado, professor. Perfeito, Carlos. Professores, muito obrigado pelas considerações. Carlos, fantástico o seu trabalho. E realmente, Verônica, essa sua observação, realmente o Carlos sabe da tamanha dificuldade que foi, né, Carlos? Que foi uma das coisas que a gente trabalhou muito, né? Aí eu fui ali, Carlos, vem para cá, vem para lá, e ele conseguiu ainda trazer muito bem o trabalho aqui apresentando para nós e o trabalho que foi entregue, né? Então, mas o Carlos, ele teve uma visão muito boa aí do trabalho e eu estimo que possa melhorar, né, Carlos, aí pensando até em congressos, que você sabe que a gente sempre pega os alunos quando termina ali o TCC, vão participar de congressos, e isso faz parte aí da vida acadêmica, que vocês não devem cessar essa vida acadêmica, não agora, né? Pelo contrário, agora que vocês devem mais ainda estarem dentro de uma vida acadêmica, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Carlos, muito obrigado pela sua apresentação. Sua banca está encerrada. Ao finalizar, o último participante, que é o Luiz Fernando, nós vamos